Nessa nossa aula 3, nós vamos falar sobre algo que todos temem. O título já diz, algo que todos temem, o medo. O medo, gente, é um estado de espírito que nós temos. Para algumas coisas, o medo ele é bom, porque às vezes o medo, o nosso medo, esse nosso estado de espírito, medo, ele nos impede de fazermos coisas que vão nos prejudicar. Mas para muitas situações dentro da nossa vivência, da nossa vida, do nosso dia a dia, o medo ele não é bom. E dentro das dores da minha persona, dentro das dores das minhas clientes, o que eu percebi? Existem alguns medos que são universais. Existem 6 tipos de medos que acabam te travando. E aí você não faz nada que você quer, você não concria, nem um relacionamento você entra porque você já tem aquele medo, aquelas crenças que você construiu ou que construíram e jogaram na tua mente. Porque crença é assim, ó, só jogam lá pra você. Ah, é assim. E é assim, hein? Foi assim que passaram pra gente. Então a gente agora vai aos 6 principais medos que te travam de dar o primeiro passo. Esse medo, gente, ele é um medo que não tem muita congruência com aquilo que a gente vive. Nós vivemos num mundo onde 1% da população mundial é rica, é próspera. Só que todo mundo tem medo do quê? Da pobreza. Mas ninguém faz nada para sair da pobreza. Tem congruência isso? Não tem. Poucas pessoas dominaram a arte de fazer dinheiro. Poucas pessoas dominaram a arte de saber o que é prosperidade. E por que eu posso e mereço ser próspero? Só que 1% só da população sabe disso. E 1% da população é rico. A riqueza do mundo está concentrada na mão de 1% da população. Vocês sabiam disso? Então, se vocês não sabiam, agora vocês estão sabendo. Isso é um medo. Então, o medo da pobreza, o medo de não ter uma casa, o medo de não ter comida, o medo de não poder prover a sua família. Esse é o grande medo de muitas pessoas. E aí, o que acontece? Por medo de não conseguirem ir adiante, as pessoas aceitam qualquer coisa que vem na vida delas. Aceitam qualquer tipo de trabalho, aceitam qualquer tipo de situação. Por quê? Medo de dizer, eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar a minha história, eu vou mudar o meu caminho. Então, o medo da pobreza, ele faz assim, ó, no subconsciente das pessoas. Ai, não, mas eu vou trabalhar em tal lugar, vou trabalhar na loja tal, no supermercado tal, só para ganhar um saláriozinho. Porque se eu tiver um saláriozinho para pagar minhas contas no final do mês, tá bom. É ou não é? A maioria não pensa assim? Eu sempre olho os jovens hoje, né? Eu também já fui jovem, hoje eu já passei dos 40 e foi depois dos 40, foi com meus 40 anos cravados que virou a minha chave para prosperidade. E quando hoje eu vou em algumas lojas, em departamento, quando eu vou em alguns lugares, hipermercados, enfim, e que eu vejo aqueles jovens nos caixas dos mercados, sem esperança alguma, gente. Eles não têm esperança, porque para essas pessoas foi passado a crença de que eles só podem aquilo ali, eles só podem estar ali como caixas de um mercado e que eles só podem prosperar em relação a isso, porque eles têm medo da pobreza, eles têm medo de chegar no final do mês e não ter um salário. Para pagar o quê? As suas continhas. Quando a pessoa tem essa mentalidade, eu vou trabalhar em tal lugar só para pagar as minhas continhas que tá bom, é isso que vocês vão ter. Só vou pagar as minhas continhas. E o universo só vai te mandar empregos, trabalhos e oportunidades para você pagar as suas continhas. Esse é o primeiro medo. O segundo medo, que é o medo eu vou até mostrar pra vocês aqui, cadê a minha persona? Tá aqui a minha persona, gente, ó. Essa aqui, pra quem não sabe, é a Olga. Quem não conhece a Olga é a minha persona. A Olga saiu do papel e ela veio pra vida real. Por quê? Eu quis trazer a Olga pra vida real porque a Olga representa cada um de vocês que vai comprar esse curso e cada um de vocês que já me segue lá no Instagram, que já viram os meus vídeos no canal do YouTube, tá? E a Olga, ela tem medo da crítica.
Medo de ser criticado. Esse é o segundo medo, um dos medos que mais barram as pessoas de construir aquela vida que elas merecem. Medo da crítica. Gente, mas medo da crítica, como assim? As pessoas vão te criticar de qualquer jeito. Deixa eu encostar a Olga aqui pra gente conversar. A Olga vai ficar aqui, pode ser? Pode, né, gente? A Olga vai ficar aqui bonitinha, só pra vocês. O medo da crítica, o que a minha família vai dizer? O que os meus amigos vão achar? O que a sociedade, se ela me ver com o carro do ano, com o carro chique, ou frequentando lugares bacanas, ou tendo o emprego dos meus sonhos que me permite viajar 2 vezes no ano para fora do Brasil? As pessoas com aquela crença dos ancestrais, que eu já falei, que eu vou falar mais lá na frente, não vou nem entrar em detalhe agora. Com esses medos, gente, o medo da crítica. Ah, mas o fulano tá assim. Se você faz, é porque você tá fazendo. Se você não faz, é porque você é malandro. Se você é uma boa mãe, uma mãe zelosa, você é uma mãe que sufoca o seu filho. Se você é uma mãe que deixa o seu filho um pouco mais livre, é porque você tá soltando as rédeas. E aí, o que você vai fazer? Você escuta crítica de um lado e crítica do outro. Crítica boa, a crítica nunca vai ser boa. Esses dias eu ainda fiz uma live falando sobre as críticas construtivas que não são construtivas de jeito nenhum. Toda crítica, quando ela vem com um ar de arrogância, com um ar de deboche, ela não é uma crítica construtiva. Quem vai te criticar é aquela pessoa que não teve a coragem de fazer o que você está tendo. Quando você resolve montar uma loja, quando você resolve estudar, quando você resolve ir lá para a faculdade fazer aquele curso que você quer, aquela pessoa que queria estar no seu lugar, ela vai te criticar. E por que ela vai te criticar? Porque ela não teve a capacidade de enfrentar o medo e a crítica. Ela ficou com medo do que a família vai achar porque não tem ninguém na família com aquela profissão, ou porque a família não tem condições, ela não se acha merecedora de ter uma condição de vida melhor. Então, meus amores, críticas, elas vão vir de todos os lados, seja lá se você fizer uma coisa boa ou não, você vai ser criticado. Então faz do meu jeito, faça do mesmo jeito. Senão hoje eu, Patrícia, não estaria aqui fazendo esse curso, não estaria aqui gravando esse curso, essa aula para vocês. Então a crítica é o segundo medo que mais trava as pessoas de prosseguirem e de criarem a vida dos seus sonhos. O terceiro medo assim, que mais travam as pessoas é o medo da doença. Nós passamos agora por um momento de pandemia, né? Quando a pandemia veio, lógico, até eu, Patrícia, fiquei, meu Deus, enlouqueci naqueles primeiros dias ali. Mas existem pessoas que elas têm o prazer de buscarem doenças. Eles ficam buscando doença o tempo todo, todo o tempo. Às vezes a pessoa nem tem nada. E eu uso uma frase para minha vida, né? Quem procura, acha. Às vezes você nem tem nada, mas só pelo fato da tua Lembra da aula da autossugestão? Aquela coisinha... Uma pessoa falou pra você assim, ó. Você falou assim, ai meu Deus, hoje não tô me sentindo muito bem. Ah, é Covid. Pronto, você já se autossugeriu que você tá com Covid. Aí você já sai correndo pro médico pra ir lá porque você tá com Covid. Às vezes você nem tá com Covid. Chega lá, pega um Covid lá dentro do hospital. Medo da doença, medo de ficar doente, medo de não conseguir dar para sua família aquilo que ela merece. Tem pessoas que vivem dentro de um hospital, tem pessoas que vivem se autossugerindo que estão com depressão, estão com ansiedade, estão com isso. Gente, ansiedade, as doenças mentais hoje no nosso mundo, a maioria delas são criadas dentro de um padrão aonde você ficou barrado, o medo te barrou, né? Você não fez aquilo que você quis e aí você fica doente porque você fica triste, você fica chateado, se sente fracassado, se sente cansado e aí vem a doença. A ansiedade e a depressão hoje são as doenças do século. Mas a maioria das pessoas que hoje tem ansiedade, tem uma síndrome do pânico, são pessoas frustradas, pois elas não conseguiram fazer o que elas queriam, por causa dos outros medos e também do medo da doença. Mas elas mesmas criam a doença para elas, devido à autossugestão. Lembra da aula da autossugestão?
Então, quando a pessoa começa a se auto-sugerir que ela, eu tô com depressão, aí também vem o fator do vitimismo. O vitimismo também entra nessa parte. Então é tudo junto e misturado. Por isso que a inteligência emocional é importante. Quando você começa a se conhecer, você começa a ver que você é capaz de muito mais do que aquilo que foi sugerido para a tua vida, você não vai buscar doença, você não fica com medo de crítica, você não vai ficar com medo da morte, porque você sabe que tudo está criado aqui, tudo é criado na nossa mentalidade e tudo que vem para o nosso exterior foi criado aqui e foi mandado, jogado para o universo te traz de volta. Então o terceiro medo é o medo da doença, tá bom? Vamos para mais um medo. O nosso próximo medo é o medo de perder o amor de alguém. Então vamos pensar nisso. O que isso quer dizer? Nós estamos nesse mundo para trazer amor e também sermos amados. Mas existem algumas pessoas que elas têm uma codependência de determinadas pessoas. Elas acreditam que se aquela pessoa pode ser parente, pai, mãe, irmão, amigos, né? E relacionamentos amorosos. Se essas pessoas não estiverem grudadas nela, se elas não tiverem aquela proteção excessiva, elas acham que elas não são amadas. Então muitas pessoas acabam com o relacionamento por causa do excesso de querer amor, de necessitarem desse amor. O amor ele tem que ser livre, ele tem que ser espontâneo, ele tem que ser algo leve e não algo que carregue aquele meio ao qual você está inserido. O quarto medo, né, seria o medo de não ser amado. Então muita gente também trava porque acha que se der o primeiro passo, se for fazer algo para sua vida, para melhorar a sua vida e da sua família, vai deixar de ter o amor dessas pessoas. Vai deixar de ter o amor da mãe ou do pai, a desaprovação, porque o pai e a mãe sonhavam que você fosse ser tal coisa e você não está correspondendo à expectativa deles. Ou às vezes um relacionamento que você tem uma pessoa que não segue junto com você e não quer que você faça também. E isso também trava a tua caminhada, também trava o teu próximo passo para um próximo nível. O nosso próximo medo agora é o medo da velhice. O medo de ficar sozinho, de ir para um asilo, de não ter alguém para cuidar de você. Eu vejo muitas pessoas que colocam parentes, né, irmãos, dentro de asilos e acabam abandonando essas pessoas lá. Então muita gente tem realmente esse medo da velhice, porque não sabe o que vai acontecer. A velhice, o futuro, ele é incerto. A gente sabe o que vai acontecer no aqui e no agora. O que eu estou fazendo aqui agora eu sei que é certo. O que passou fica lá para trás, mas e o que vai vir? O que vai vir gera muito medo em todos nós. E o medo da velhice é um deles. Mas a velhice, você vai conseguir ter uma velhice tranquila, uma velhice sendo querido, sendo amado pelos seus, se você fizer uma vida boa, se você construir uma boa vida, trazendo suas crenças, seus valores para sua família, amando para que você seja amado, porque a gente só recebe aquilo que a gente dá. Então muita gente chega lá na vida jovem, né, na adolescência, na juventude, na meia-idade, acha que não precisa amar, que não precisa cuidar dos seus. Deixa, abandona, não quer saber, não dá valor às vezes suficiente. E aí chega lá na velhice, tá sozinho. Por quê? Porque fez um caminho, trilhou um caminho, desenhou uma vida só de mágoa, de raiva, de desapego, até o desapego realmente pela sua família. Então, tudo que você vai colher lá na frente é o que você está plantando hoje. Então, eu sempre falo para vocês que saibam aquilo que vocês estão plantando, porque a lei do retorno ela vai ser certa. Então, se você plantar coisas boas, se você plantar momentos bons agora, no teu dia de hoje, no teu momento presente, você vai colher lá na sua velhice uma família que vai te acolher, uma família que vai cuidar de você, que não vai te colocar no asilo, vai fazer questão de estar com você até o último momento. E agora nós vamos para o último medo, que eu acho que é o medo que todo mundo tem, ninguém quer pensar, mas todo mundo tem, que é o medo da morte. O medo da morte, ele é certo.
O medo é certo e a morte é certa, por isso que tanta gente tem medo. Só que ninguém sabe a hora, ninguém sabe o momento. Então, para que você deixe o seu legado depois dessa tão temida morte, então faça as coisas maravilhosas na sua vida, construa uma vida esplendorosa, de coisas boas, de amizades reais, de família, de amigos, mas amigos, aqueles amigos que são aqueles poucos que a gente conta no dedinho, sabe? Aqueles que vão estar felizes com a tua vitória, porque não é todo mundo que vai ficar feliz com a sua vitória. O medo da morte, ele, para alguns dogmas, ele é uma coisa incerta. Para alguns dogmas, ele é uma coisa certa. Porque em alguns dogmas nós sabemos o que acontece do outro lado. E para muitos não, acabou. Fechou o caixão, acabou e parou ali. Então, por esse motivo de algumas religiões e dogmas não acreditarem na vida após a morte, na ressurreição, né, na reencarnação, as pessoas fazem da sua vida um oba-oba, um carnaval, mas elas não sabem que do outro lado pode ser que elas vão encontrar algo muito desagradável. Então elas acham, não, vou curtir a vida doidado, vou aprontar, vou fazer e acontecer, mas não sabem que lá no outro lado a conta também vai fechar. Vai vir a cobrança, vai vir as coisas ruins também do lado de lá, porque não é só aqui que a gente colhe do lado de lá também. Então, gente, sobre o medo da morte, o que eu vou falar para vocês? Eu vou falar o seguinte, ela é certa, mas então o que você vai fazer até lá, faça bem feito. Faça com amor, faça de coração, para que quando você chegar lá na velhice, você seja acolhido, amado, e faça essa sua passagem, a passagem que é certa para todo mundo, de uma forma ao qual você não vai se arrepender de nada que você fez durante toda a sua trajetória, desde o primeiro dia da sua vida até o final, tá bom? Então agora a gente já vai para a próxima aula, se liga e não perde essas aulas, gente, essas aulas são importantíssimas. A partir de agora a gente vai começar a falar mais agora sobre a parte de marca mesmo, de reposicionamento de energia, de prosperidade. Até agora eu falei sobre mentalidade. Então a partir de agora a gente vai começar a entrar no novo ciclo do nosso curso, novo ciclo das nossas aulas. Então acompanhem, canetinha, papelzinho na mão, para que vocês não percam nem um pedacinho da nossa aula.